Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago um unboxing e primeiras impressões a respeito do Motorola One Zoom. A Motorola está lançando várias versões do Motorola One, tem o One Vision, o One Action e agora nós temos o One Zoom com 4 câmeras na parte de trás e uma câmera frontal de 25 megapixels para você tirar suas selfies. Lembrando que esse smartphone está agora com o Snapdragon 675, 4 GB de memória RAM e uma versão única de 128 GB de armazenamento. Então, armazenamento aqui provavelmente não vai ser seu problema se você estiver em busca de um smartphone bem legal numa faixa de preço de R$2.000, beleza? Mas antes da gente começar, eu tenho que te lembrar, se você quiser comprar o aparelho a qualquer momento do vídeo, os links estão todos aqui na descrição. E não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo a respeito desse aparelho aqui, que o unboxing primeiras impressões não é só o único vídeo que eu vou fazer com ele, beleza? Bora lá para a bancada! Vamos lá então, pessoal, fazer um unboxing do Motorola One Zoom, o novo smartphone da Motorola que está aí com 4 câmeras, beleza? A caixinha dele é bem minimalista, dura, tá? Não é aquela caixinha mais simples que normalmente vem no Samsung. Aqui na caixinha, vou deixar ela aqui por enquanto, temos algumas especificações aqui na parte de cima a respeito do sensor novo, tá? Diz que ele combina 4 pixels em um único pixel, que seria aquela nova tecnologia que já tem nos smartphones da Xiaomi. Aqui na parte traseira nós temos algumas especificações, como sensor de 48 megapixels, quad pixels, mais OIS, zoom óptico de alta resolução, mais OIS, câmera ultra-wide de 117 graus e câmera selfie de 25 megapixels. Aparentemente, a câmera principal e a selfie tem o quad pixel, tá? Aqui nós temos a cor preta, a marrom, eu consegui a preta entre aspas, né, que seria aquela chumbo, tá? Na caixinha não temos praticamente nada aqui. Aqui tem uma coisa que eu gosto bastante da Motorola, que ela pensa bastante no público brasileiro. Ela traz informações bem úteis, tá? Aqui tá dizendo mais ou menos algumas dicas como você desbloquear, porque se eu não me engano, é o primeiro smartphone dela com sensor digitais na tela, tá? Então ela tem um resuminho a respeito disso, beleza? Aqui nós temos o aparelho, que nós já vamos dar uma olhadinha. Temos aqui na parte de dentro, aqui temos uma caixinha aqui que provavelmente tem os manuais e a chave ejetora. Ó, aqui ó, nós temos manuais, chave ejetora, um pouquinho diferente, mas temos aqui, ó. E um outro manualzinho, segurança e regulamentação, coisas que sempre vem nos smartphones atualmente, tá? Mas é só para encher caixa mesmo, porque dificilmente hoje alguém vê isso daqui. De restante na caixa nós temos um carregador, deixa eu dar uma olhadinha, esse é Turbo Power, pesadinho, não é um carregador muito leve, vou dar uma olhadinha aqui. Nós temos um carregador aqui de 5 watts, 9 e 12, ele é Turbo Power, tá? Ele não é um carregador padrão. Ele tem a tecnologia Quick Charge, então você vai ter um carregamento mais rápido com ele aí. Vamos deixar aqui de lado. Temos um cabinho aqui bem grosso. Ele não é liso igual aos outros. Deixa eu abrir aqui pra gente dar uma olhadinha. Deixa eu tirar ele. Ele tem uma textura diferente, tá? Certo, um cabinho de qualidade aqui. Ele é USB-C já a entrada. E a textura dele é um pouquinho diferente. Ele não é totalmente liso, ele é meio enrugadinho, tá? Então ele não é igual aqueles cabos padrões que vem hoje em dia, tá? Um pouquinho diferente, mas a funcionalidade é a mesma. Temos o fone de ouvido da Motorola, tá? Tá com um design diferente agora. Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhadinha. Tá com um designzinho bem diferente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele tá. Tá com um design diferente, bem bonitinho, tá? A única coisa que de primeiro momento eu não gostei tanto foi da qualidade do fio, tá? Ele é bem fininho, dá até medo que vai estourar, principalmente aqui nessa ponta aqui, ó. E a parte de baixo também é bem fina, tá? E não é gold plated aqui. Não muda tanta coisa, mas não é um fone que a gente pode esperar tanta qualidade assim. E temos as borrachinhas pra gente trocar, se a sua orelha for maior, for menor, para não ficar saindo o fone de ouvido da sua orelha. Vamos agora deixar de lado essas coisas aqui. E vamos pro que interessa, que é o aparelho, tá? O aparelho, ele já vem com uma capinha já inclusa. A Motorola já deixa até encaixado já. Deixa até colocada a capinha. É uma capinha de TPU padrão, tá? Ela é enrugadinha, tem uma textura aqui na parte de dentro. Uma capinha bem legal, que encaixa bem no aparelho. Já tem a disposição dos alto-falantes, tudo, tá? Aqui nós vamos ter as mesmas coisas que está dizendo ali na parte de trás da caixinha.
Temos 4.000 mAh de bateria e 6,4 polegadas de tela OLED, tá? Não é uma tela IPS, então nós temos a possibilidade do sensor de digitais na parte de dentro da tela. Desbloqueando aqui ele, ó, eu já até configurei ele para a gente não perder tempo aqui nesse unboxing. Temos na parte de cima aqui, ó, eu vou focar para vocês darem uma olhadinha. Nós temos o microfone, temos um alto-falante, que é o alto-falante do aparelho, ele é na parte de cima, tá? Diferente dos outros aparelhos. Temos a entrada de cartão de memória e microSIM. Na lateral aqui nós não temos nada praticamente, tá? Nessa lateral aqui. E na outra lateral o botão Power, com um detalhezinho em relevo, botão de volume, as partes da antena, e na parte de baixo nós temos a entrada de 3,5 mm para fone de ouvido e a entrada micro USB para carregamento com o seu microfone, tá? Bem padrão. A câmera ela não é tão saltada, como vocês conseguem ver aí. A capinha já protege ela bem, beleza? O logo da Motorola, ele acende quando a gente desbloqueia o aparelho. Eu vou desbloquear aqui para vocês terem uma noção, ó. Ele acende, ó, ele fica aceso aqui para você. É bem bonitinho esse logo. Nós temos 4 câmeras aqui, ó, na parte de trás, dá uma olhadinha. 4 câmeras aqui na parte de trás. Temos algumas inscrições aqui, dizendo 48 megapixels, etc. Os flashes, que ele está um pouquinho embaçado aqui. Eu não sei se atrapalha o flash de funcionar, mas acredito que não. E o Motorola One aqui na parte de baixo. Agora vamos dar uma olhadinha no aparelho em si, tá? Aqui nós temos o sensor digital, eu já até configurei ele, beleza? Aqui ele configurado, na hora que eu vou desbloquear, ó, ele tem uma velocidade muito rápida, tá? Ele é um sensor digital bem legal, você não vai ter problemas com ele, ó. Eu tirei bem rápido, não funcionou, agora foi. Depende de como o dedo tá. O dedo foi tirado rápido demais. Funciona bem o sensor de digitais, tá? Ele não tem problema algum para estar funcionando. Eu não testei molhado para ver se funciona, mas pelo aparelho não ter proteção IP alguma coisa, é bom nem tentar usar molhado, porque pode acabar estragando o aparelho, tá? Eu já configurei as duas mãos aqui. Nós temos o alto-falante aqui na parte de cima e o note para acoplar a câmera frontal de 25 megapixels, que já a gente vai dar uma olhadinha a respeito disso. A tela, o que eu posso falar para vocês, ela tem pouquíssimas bordas, tá? E é muito bonita. Eu até aumentei aqui o brilho para vocês verem, dá até uma estouradinha aí na câmera, mas é muito bonita a tela. Uma tela OLED, não tem nem o que falar. Os pretos são bem profundos. Nós temos uma tela com uma nitidez bem legal. Uma tela Full HD Plus, tá? Ela não é HD Plus, se você tiver em dúvida. Esse aparelho aqui ele está saindo por volta de R$2.000 à vista e a Motorola está fazendo parcelamento em R$2.500. O valor tende a baixar, então se você não é um fã de comprar em lançamento, eu aconselho você a aguardar um pouquinho, que normalmente o varejo sempre diminui o preço desses smartphones rapidamente, em 1 a 2 meses, para desovar logo com medo de que fiquem parados, tá? Em tamanho, nós vamos ter aqui 15 centímetros de altura por 7,5 centímetros de lateral. É uma pegada muito legal na mão, tá? Você vai conseguir utilizar o aparelho tranquilamente, não totalmente com uma mão, porque eu não consigo alcançar aqui na parte de cima, mas ele encaixa bem na mão, então você não vai ter uma textura que escorrega aqui atrás, tá? Ele não é vidro aqui na parte de trás, pelo menos é o que parece. Parece ser plástico. Se for vidro, tem alguma proteção por cima aqui que não deixa escorregar e não marca tanto quanto o vidro, tá? Claro que você vai estar sempre utilizando o capim, porque se cair, você sabe que já era, né? A espessura dele, ela é bem fininha, tá? Nós não temos uma espessura tão grossa aqui, é 8,8 milímetros, se eu não me engano. E o peso dele está em torno de 190 gramas sem a capinha. É um peso bem legal, tá? É a faixa de peso de um smartphone que tem 4.000 mAh, muito difícil fugir disso daí. Em configurações de sistema, no caso hardware, nós temos aqui o Snapdragon 675, que nem veio escrito na caixa, a Motorola não quis dar tanta ênfase nisso, tá? Temos 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, que ele vai, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em armazenamento, nós temos 114 GB livre, tá? Já foi utilizado 3,72 GB e eu já atualizei todos os aplicativos da Google que eu tinha necessidade de atualizar. Eu vou diminuir um brilho um pouquinho aqui para ficar mais nítido a imagem para vocês. E depois que você comprar o seu smartphone e atualizar os aplicativos, provavelmente ele vai ter isso daqui de memória livre para você. Ele tem entrada para cartão de memória, então você não tem problema com isso, beleza? A entrada é até 1 TB. Até tem cartão de memória com esse tamanho, mas o valor é inviável, então você nunca vai utilizar o máximo dele. Em questão de memória RAM, nós temos 4 GB de memória RAM. É um tamanho razoável, tá? Mas hoje em dia a maioria está vindo com 6 GB ou 8 e provavelmente no futuro isso vai ser bastante comum,
mas no caso desse smartphone aqui, a Motorola não colocou mais porque ele é um smartphone intermediário. A Motorola não está focando mais nos smartphones top de linha, porque acredito que ela não está conseguindo vender o suficiente para arcar os custos de produção. As cores que ele está disponível é a cor titânio, que é essa daqui que eu tô, a cor bronze e a cor violeta. Eu vou deixar umas imagens passando aí para vocês terem uma noção como muda a cor uma para outra. A cor violeta ela é bem parecida com a cor da caixinha, tá? Essa caixinha aqui, ó, é bem parecida com ela e é muito bonita também. O sistema que vem nesse smartphone aqui, ele é bem simples, tá? Ele não tem nada de firula, você não vai ter problema em instalar aplicativos e nem vai ter nenhum bloatware para você ter que ficar removendo, tá? Ele vem praticamente com o Android One, entre aspas, né? Não é bem o Android One. A Motorola faz algumas modificações aqui bem legal, que ela inclui aqui essa parte do Moto que você pode personalizar aqui, câmera instantânea, você pode chacoalhar ele para ligar a câmera, por exemplo. Você faz isso aqui, ó, ele já abre a câmera instantaneamente para você poder tirar suas fotos sem perder nenhum momento ou alguma coisa que está acontecendo rapidamente no seu dia a dia. Nas configurações nós vamos ter aqui em sistema, nós temos, deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, a versão do Android 9.0, tá? Nós temos a versão 9 aí do Android, é a mais atual possível, tá? Então você vai ter todas as funcionalidades que você possa ter no seu smartphone. E tem uma coisa que é bem legal nesse smartphone que eu não vejo nos outros da Motorola, que é a opção de NFC, tá? Você vai ter NFC aqui, então você pode até fazer pagamentos com o Google Pay. Se você tiver configurado, conseguir utilizar algum cartão que tenha disponível lá, você pode instalar ele e fazer a utilização do Google Pay tranquilamente para você fazer os pagamentos direto pelo smartphone. É uma coisa bem legal que está se popularizando aqui no Brasil. Começou pela Samsung, mas agora já está bem atual esse tipo de pagamento. E agora vamos para o que interessa, que todo mundo está esperando, que é as câmeras do Motorola One Zoom. Nós temos 4 câmeras traseiras, é bastante câmera. Eu vou começar falando da principal, que é essa aqui que está aberta agora no momento. Ela tem 48 megapixels, 78 graus de abertura, então você consegue pegar 78 graus. E tem uma abertura na lente de 1.7. Isso é muito bom para você fotografar à noite, você consegue tirar boas fotos na câmera traseira. Eu vou tirar uma foto aqui, ó, da câmera que eu faço as gravações aqui e vou colocar aí na tela para vocês terem uma noção. Ó, tirei uma foto aqui e depois eu tiro outras com a wide angle para a gente comparar. Eu tirei a foto aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ela deu uma pequena borradinha aqui, ó, na numeração. Deu uma pequena borradinha. Mas se eu não der zoom, a qualidade está ok, tá? A saturação de branco está ótima, não está nem um pouco ruim. Eu vou focar outra aqui, vou tirar para a gente ver se vai ter diferenciação. Vou focar no número agora. Está estourando um pouco porque tem uma luz do lado. E se eu for falar para vocês, ela está contra a luz, porque eu tenho uma luz aqui em cima para auxiliar aqui na contraluz do estúdio. Aqui eu tirei a foto agora, vamos dar uma olhadinha. Tá bem melhor agora, ó. Nós conseguimos ver até a poeirinha que tem ali na câmera. Conseguimos ver bastante detalhe, tá? Nós temos estabilização na lente, beleza? E essa câmera traseira, ela consegue fazer gravações em até, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, o tamanho do vídeo. Nós conseguimos gravar em até 4K a 30 frames por segundo e Full HD a 60 frames. Nós temos a possibilidade de gravar em 4K na resolução 16:9 e 19:9, que é a proporção da tela do smartphone, tá? Que é essa proporção um pouco mais esticada que os smartphones estão vindo hoje. Para aparecer a opção ali, nós temos que mudar para vídeo, ó. Aí, ó, ele já pega a tela praticamente inteira para fazer gravação. Se eu alterar aqui para padrão, ele vai cortar a parte de baixo aqui em cima e vai deixar 16:9, que é o padrão atual de gravação. É claro que o 19:9 está popularizando aí, mas provavelmente vai demorar um pouquinho para todos os smartphones ter essa opção. Aqui em cima nós temos a parte de estabilização, sempre deixa ativado, gasta mais bateria, mas é melhor você usar a estabilização. No restante, na parte de câmera, nós temos tamanho de vídeo em câmera lenta aqui, ó. Nós conseguimos gravar em até 240 frames por segundo ou Full HD a 120 frames, tá? Tamanho do vídeo da câmera frontal, nós conseguimos gravar em até Full HD, não tem 4K nela, mesmo sendo 25 megapixels. Temos a câmera instantânea, que é aquele de girar, nós conseguimos mudar aqui. Temos o nível, isso é muito bom. Eu não vejo em vários smartphones isso e é muito legal ter esse nível, porque às vezes você vai tirar foto da pessoa numa paisagem e você não sabe se está alinhado com o fundo. Então, para você tirar foto, isso é bem bacana. Se o smartphone tem, deixa ativado, porque sempre que você vai tirar foto, isso aqui é como se fosse um guia para a foto sair bem bonitinha e enquadrada para você. A segunda lente que nós temos no smartphone aqui é a lente Ultra Wide. Ela é de 117 graus,
tá? E tem uma abertura de 2.2, que é essa abertura aqui, ó, ultra wide, tá? Ela consegue até diminuir mais, ó. Nós conseguimos diminuir cada vez mais. Esse é o máximo dela. Essa é a ultra wide máxima. Eu vou tirar uma foto da câmera aqui, ó, tentando focar no mesmo lugar para a gente ver a resolução dela, tá? Essa câmera ultra wide, ela tem 16 megapixels, é uma resolução boa, tá? Mas tudo depende da lente, né, e do pós-processamento do processador. Tirei a foto aqui, ó, vamos dar um zoom. Ó, nós temos uma foto um pouquinho borrada, tá? Mas assim, se eu não der zoom, nós temos uma qualidade boa, tá? O balanço de branco tá um pouquinho diferente, tá? Mas é razoável. Nós não temos o mesmo balanço de branco, apesar que pode ser o fator de eu ter tirado a foto focando em outro local, tá? Vamos agora ver a terceira câmera, que é a lente zoom. Nós temos a terceira câmera, ó, se vocês derem uma olhadinha aqui em cima, ó, na hora que eu dou zoom, tem 3 divisões aqui, ó. Essa primeira divisão é a parte da ultra wide, aqui é a parte padrão, tá? E aqui já começa a telefoto, ó, que ela dá zoom. Nós temos até 3 vezes de zoom sem perca de qualidade. Então é zoom óptico, não é zoom digital. Então você vai conseguir fazer as suas fotos de longe sem perca de qualidade. Essa lente aqui, ela tem 8 megapixels e a abertura 2.4. Então sempre utilize ela, mas quando for de dia, tá? Se você for utilizar lá à noite, provavelmente você vai perder bastante qualidade. É claro que aqui no estúdio está com bastante iluminação. Eu vou tirar uma foto da câmera aqui de longe, focando ali no número. Pronto, nós estávamos com 4 vezes de zoom aqui. Eu vou colocar 3 para não ter perca de qualidade, tá? Porque quando é 4 vezes de zoom, ela já usa o software para dar zoom, então aí não é legal a gente estar utilizando. Tirei aqui a foto, ó. Essa é a foto com o zoom, tá? Eu tava com uma distância bem legal aqui. E a foto, ela tá com bons detalhes. Eu não posso falar que tá com muito, porque é 8 megapixels e a abertura é 2.4. Mas tá com bons detalhes. E é claro que essas câmeras, como que eu posso dizer, secundárias, sem ser a principal, você vai usar em momentos bem específicos, que é como você vai tirar foto de algo, uma paisagem, ou você vai tirar foto de alguma coisa que está bem clara. Você não tente usar essa câmera para partes mais escuras, que vai sair bem chatinha a qualidade, tá? Em restante da câmera, nós temos HDR aqui na parte de cima, tá? Na parte ali de cima nós temos o HDR, nós podemos ativar ele, desativar e deixar em automático. Eu vou voltar a câmera aqui, ó. Nós temos uma ultra wide bem bacana aqui, é bastante cor. Nós temos essa parte de cor em destaque, que eu só vejo em smartphones de categorias mais tops, né? O que você pode fazer com isso aqui, ó? Você coloca a caixa aqui, por exemplo, e você toca na cor que você quer que ele fique, ó. Vou colocar aqui, ó, o roxo, eu quero o roxo, tirei a foto. O que ele faz? Ele tenta, pelo menos, deu uma bugada aqui, não foi 100%, deixa somente a cor que você escolheu na foto. Eu tirei uma foto aqui antes testando a câmera, eu vou mostrar para vocês, ó, que foi usando essa funcionalidade, ó. Eu tirei uma foto aqui, coloquei a cor na minha camiseta, né? E saiu bem enquadrado, saiu certinho, até como que eu posso falar? Até o logo da camiseta aqui, ele deixou preto e branco, algo bem legal. Deu uma pequena falhada aqui, ó, como vocês podem ver, mas estava escuro aqui, eu não estava com a iluminação ligada. E a câmera frontal, tá? Com a câmera traseira, provavelmente você vai ter mais qualidade do que isso daqui, que eu mostrei agora na foto frontal. E eu vou tirar daqui a pouco uma fotinha aqui para vocês verem como vai. Eu vou só mostrar as outras opções que tem aqui na câmera, tá? Que é o que mais interessa a quem vai comprar o smartphone, se a qualidade é boa e se tem bastante opção. Nós temos Night Vision, tá? Temos cor em destaque que eu mostrei, temos recorte, modo retrato para você cortar a pessoa, cinematográfico, que é para você fazer gravações cinematográficas, tá? Faz GIF, grava em MP4. Temos as configurações aqui, que são as mesmas, tá? Temos o Google Lens também. Vamos voltar aqui as configurações. Clica aqui nos 3 quadradinhos. Aqui nós vamos ter o modo panorama, que quase ninguém utiliza hoje em dia. Não sei nem por que não tiraram ainda isso daqui. E filtro interativo, que você pode estar mudando cores, que é como se fosse aquele mudança de cores que você pode colocar. Temos modo de câmera lenta, time-lapse e adesivos de realidade virtual, tá? Isso aqui você tem que baixar algumas coisas para funcionar. Eu não vou baixar agora, mas é bem legal para você que quer utilizar. Aqui nós temos um botão dedicado ao Google Lens, que você pode ativar ele e mostra, você mira onde você quer. E ele já mostra certinho o que é, ó. Vou clicar em pesquisa aqui, ó. Ele está procurando os resultados. Aí, ó. Já achou aqui, ó. Motorola One Zoom. Ele acha praticamente o que você está mostrando na foto. Isso está virando praticamente padrão nos smartphones hoje, tá? E é bem bacana para você utilizar. De restante, a última lente que sobrou aqui é a de 5 megapixels com 79 graus de abertura e
f2.2 na lente, tá? O que acontece é que essa lente é usada somente para o modo retrato, então você não consegue utilizar ela diretamente para uso pessoal, tá? Ela só vai ser utilizada quando você for fazer o efeito bokeh no smartphone, tá? De restante, o smartphone tá bem bonito, tá bem acabado, tem quase um toque premium aí, né? Não vou falar que é premium, porque a parte de trás dele não traz tanta... Como que eu posso falar? Tanto acabamento assim. É bonito essas linhas que tem aqui, ó, na câmera, ó. Não sei se dá pra ver na câmera, mas tem umas linhas passando aqui de fora a fora. E eu esqueci até de falar da câmera frontal, tá? Vamos lá dar uma olhadinha na câmera frontal, que é a respeito que o pessoal curte tirar bastante foto. Pera aí, vamos voltar aqui. Câmera frontal. Aqui, ó. Eu ali. Eu vou dar uma limpadinha na lente, que eu acho que ela deve estar suja, acredito eu. Ó, já tá com aquele efeito de cortar a cor. Eu vou tirar uma com esse efeito aqui para mostrar para vocês diretamente no celular. Tirei uma aqui, ó. Aquela que corta a cor. Ó, dá uma olhadinha. Tá até cortando a cor. Ficou até preta a minha camisa. A camiseta azul que eu tô agora. Vamos entrar nas configurações da câmera frontal aqui pra gente ver o que tem de bom. Praticamente as mesmas coisas. Nós podemos espelhar a selfie. Câmera instantânea. Não muda praticamente nada. Nós podemos pôr marca d'água aqui, ó. Você pode pôr seu nome aqui, ó. LT que eu vou colocar. Para quando você tirar as fotos, sair com uma marca d'água que você tirou. E vamos dar uma olhadinha agora, sem ser essa parte aqui, ó. Eu vou tirar uma foto aqui. Vou deixar em automático. Sem embelezamento, sem flash. E não tem como eu mexer no HDR. Acredito que seja automático. Tá em automático aqui. Vou tirar uma foto minha aqui e vou postar para vocês darem uma olhada. Tirei a foto aqui, ó. Vamos lá. Ó, já saiu com a marquinha d'água aqui embaixo, né? Na parte de baixo nós já temos a marca d'água. Visualização em tela cheia. Nós temos uma boa nitidez, ó, 25 megapixels, fica bem legal para a gente ver, ó. Meus fios do cabelo aparecendo. Microfone. Tá bem legal a câmera. Ó, eu tô com uma luz bem atrás de mim. E tá fazendo um belo de um trabalho a câmera frontal. Temos 25 megapixels aqui, com uma lente f2.0 de abertura, tá? E a abertura dela é de 79 graus, então se você quiser tirar uma selfie, ela é bem bacana para você tirar selfies, tá? E de restante, nós vamos ter aqui uma bateria de 4.000 mAh, tem carregamento turbo, tá? Ele carrega bem rápido, temos acelerômetro, proximidade, giroscópio, magnetômetro, luz ambiente, impressão digital na tela, que é uma coisa bem recorrente. Temos reconhecimento facial, eu não aconselho usar muito porque não tem, é só por imagem, então se você colocar uma foto aqui na frente, às vezes consegue reconhecer, então eu prefiro usar o sensor de digitais. O sensor de digitais está bem rápido, tá? Aqui nós temos como configurar a navegação em um toque, eu não vou utilizar isso agora. E o sistema, pelo que eu estava utilizando até agora, está bem fluido. Eu gostei bastante das cores da tela dele, beleza? E é isso aí, galera. Se você quiser comprar o aparelho, esse foi um unboxing e primeiras impressões, principalmente a respeito da câmera, que muitas pessoas gostam de saber as funções que tem nela. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e não se esquece que tem link na descrição para comprar o aparelho. Espero que tenha gostado e eu espero ter te ajudado. Tchau!